Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre colocação pronominal, ou seja, como colocar os pronomes dentro de uma frase, dentro de uma oração. Mas a gente não está falando sobre qualquer pronome, ok? A gente vai falar especificamente sobre os pronomes oblíquos. Antes de lembrar você do que se trata esse pronome, vamos lembrar um pouco o que é um pronome. Um pronome é uma classe gramatical que tem a função na língua portuguesa de acompanhar ou substituir um substantivo, um nome. A gente diz que os pronomes desempenham papéis conforme as pessoas do discurso. A primeira pessoa, aquela que fala, a segunda pessoa, aquela com quem a gente fala, e a terceira pessoa, de quem a gente fala. Os pronomes oblíquos fazem parte do grupo dos pronomes pessoais. A gente diz que eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Por isso, eles têm funções específicas do ponto de vista sintático. Eles podem funcionar como objeto direto, objeto indireto, como complemento nominal, ou seja, eles não vão ocupar a posição de sujeito. Os pronomes oblíquos também apresentam uma distinção do ponto de vista da tonicidade. Aqueles que são pronunciados de maneira mais forte são chamados de tônicos e aqueles que são pronunciados de maneira mais fraca são chamados de átonos. Uma diferença entre eles também é a presença da preposição. Os átonos não são regidos por preposição e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre alguns desses pronomes de caráter átono. Mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, os, as, lis, ou seja, esses pronomes, essas partículas bem pequenininhas que muitas vezes a gente não sabe como colocar dentro de uma oração. Lembrando que eles são pronomes oblíquos. Uma questão muito interessante em relação à colocação pronominal é sobre o nível de formalidade da língua. A gente sabe que existe uma variedade formal e uma variedade informal, a depender do grau de seriedade do contexto de aplicação da linguagem, da língua. Numa conversa entre amigos, por exemplo, a gente é muito mais informal do que uma entrevista de emprego, do que em um contexto acadêmico, escolar, na apresentação de um seminário, em uma redação, na construção de uma produção textual, não é? Então é importante que a gente saiba também posicionar esses pronomes conforme esses graus de formalidade ou informalidade. Por exemplo, nós temos a expressão te amo em português. Essa expressão é comumente usada pelos falantes da língua. No entanto, ela só estaria gramaticalmente correta se a gente se dirigisse a outra pessoa com a segunda pessoa, que é o tu. E a gente sabe que esse tu ele já não é tão utilizado na língua portuguesa, a depender da região. Então perceba que essa é uma construção que a gramática rejeita. Ela recomendaria que a gente dissesse eu o amo, eu a amo. No entanto, a gente prefere e utiliza muito mais o ti. Lá em Portugal é comum a construção amo-te, eles têm uma preferência pela colocação desse pronome após o verbo, ou seja, a gente percebe também que essa é uma variedade de ordem cultural, social, regional. É importante que a gente não perca de vista isso. No entanto, quando a gente vai para a escrita, é importante que a gente perceba os padrões que a escrita prevê. Nesse caso, nem sempre a gente vai poder recorrer a níveis de informalidade. Então, nós vamos aprender agora as três colocações, ok? A próclise, a mesóclise e a ênclise. A mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. Essa é uma das colocações menos usuais na contemporaneidade. Você pode encontrar esse tipo de construção em textos literários, em textos religiosos, jurídicos, em textos mais arcaicos, mais antigos. Hoje em dia, essa construção é comum em contextos extremamente formais. Um texto acadêmico, que haja essa necessidade de expressão de formalidade. Perceba como fica na mesóclise. Entregar-te-ei meu coração, se esse for o seu desejo. Entregar-te-ei o meu coração, se esse for o seu desejo. Aqui eu tenho uma construção no futuro do presente, que é uma variação do tempo futuro na língua portuguesa, um futuro planejado, um futuro possível, que deve acontecer. Entregar-te-ei meu coração. Eu uso aqui o pronome ti no meio do verbo, por isso que a gente chama essa construção de mesóclise. Perceba que é bem incomum, talvez você nunca tenha visto, mas esse tipo de construção existe na língua e a gente precisa chamar atenção para isso, ok? Explicar-lhe-ia tudo, mas infelizmente não há tempo. Nesse caso, nós temos uma construção no futuro do pretérito. Então a gente percebe já um padrão gramatical aqui. Usamos a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E a posição do pronome é uma posição intermediária no verbo. Ele intercala aqui radical e desinência, o início e o final, a raiz
e o término do verbo. Então a gente chama esse uso de mesóclise. A partir de agora você vai conseguir reconhecê-lo e identificá-lo nas construções, especificamente nas mais formais, ok? Mesóclise, meio do verbo. Vamos agora à próclise. A próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Se a gente for pensar nessa ideia de pró, né? Vamos pensar numa ideia do pronome como antes do verbo. Então, não a queremos mais como estagiária. Aqui eu tenho a colocação do oblíquo antes do verbo queremos. Nesse caso, por que isso acontece? Por conta de uma partícula de negação, uma expressão de negação, que a gente diz que essa expressão exerce uma atratividade, ou seja, essa expressão puxa, atrai o pronome. Nesse caso, a gente prefere que seja utilizada a próclise. Uma outra ocorrência de atratividade é com os pronomes definidos, demonstrativos e relativos. Esses pronomes também atraem a próclise. Perceba, alguns conselhos lhes eram muito bons. Nós temos aqui o pronome de caráter indefinido atraindo o pronome li em relação ao verbo eram. Então, a colocação do pronome antes do verbo. Em sentenças que a gente quer expressar um desejo, também é comum que a gente utilize a próclise. Que os anjos nos protejam. Então, nesse início de frase, a gente acaba começando com que os anjos nos protejam. Essas frases que manifestam um desejo do falante. É um outro padrão para a utilização da próclise. No caso de construções subordinadas, também com conectivos de caráter subordinativo, a gente também vai preferir utilizar a próclise. Perceba aqui que eu tenho o mesmo, que dá uma ideia de concessão. Mesmo se sentindo mal, foi a aula. Então, também há uma atratividade, uma preferência pela próclise. Perceba mais uma vez a utilização do pronome antes do verbo. Então, até agora nós já vimos com expressões negativas, pronomes indefinidos também pode acontecer com pronomes demonstrativos e pronomes relativos, com construções, com sentenças que dão uma ideia de desejo, e agora com essas construções ligadas a conectivos com ideia de subordinação. Nós também temos os casos de construções com preposição e verbos no gerúndio. Em se tratando de sorte, mais uma preferência pela colocação da próclise, né? Em se tratando de sorte, você está muito bem servido. Ou seja, mais uma vez aqui nessa relação gerúndio e preposição, uso da próclise. Também nós temos uma preferência pela próclise nas construções interrogativas. Quem nos defenderá? Nós temos aí também essa preferência. Olha o pronome antes do verbo, ok? Então perceba, geralmente na língua portuguesa a gente acaba utilizando a próclise, a gente acaba utilizando o pronome antes do verbo, sabendo que nunca esse pronome vai ter uma posição de sujeito. A gente utiliza antes do verbo numa relação ou outra aqui dentro da frase, dentro da oração, relacionada às outras palavras, relacionada à colocação desse pronome em relação ao verbo, né? Perceba que a gente está fazendo esse estudo em relação, do pronome em relação ao verbo e outras palavras que o atraem, mas a relação é entre pronome e verbo. Só que a depender do contexto e do nível de formalidade, a gente vai precisar utilizar outras formas. E a forma que falta a gente conhecer é a ênclise. A ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. Vou pegar só o exemplo do início desse período. Convidem-me. Quando o pronome está depois do verbo, a gente diz que isso é uma ênclise, ok? Convidem-me. No entanto, eu quis chamar a atenção para essa construção, porque se eu dissesse convidem-me para esse rolê, ou me convidem para esse rolê, ou seja, quando eu tenho essa construção, eu estou perguntando a você qual seria o mais correto utilizar. Convidem-me para esse rolê ou me convidem para esse rolê? Rolê é uma gíria usada na contemporaneidade para se referir a uma saída entre amigos, uma coisa que as pessoas vão fazer. Qual é o rolê de hoje? Ou seja, qual vai ser a saída hoje? Para onde nós vamos hoje? Ou seja, isso é uma expressão de caráter informal, porque é uma gíria. A gente está utilizando uma expressão muito específica especialmente em um ambiente jovem. Então perceba, essa construção soa formal demais para a utilização de uma outra palavra de caráter informal. Então, nesse caso, soaria estranho utilizar a ênclise. Então você tem que pensar também no contexto de aplicação da língua, porque as coisas precisam fazer sentido para os falantes, precisam fazer sentido dentro de uma determinada situação linguística. Os casos mais comuns de uso da ênclise na língua portuguesa se referem a quando a gente tem um verbo no infinitivo. Olha o caso aqui, ó. Muitos querem entregar-se a um novo amor.
mas não se arriscam. Muitos querem entregar-se a um novo amor, mas não se arriscam. Aqui nós temos um verbo no infinitivo e o uso do pronome se. Perceba, no caso aqui de diga-me se não fiz o certo, nós temos uma construção no início. O verbo ocupa o início dessa oração, então no início de orações a gente prefere a utilização da ênclise, do ponto de vista formal da língua portuguesa, embora a gente veja em situações informais o uso do pronome no começo. Então aqui a gente percebe, olha, verbo, pronome. Então diga-me, início de oração, a construção mais recomendada é essa do ponto de vista formal. É bem comum que você já tenha encontrado outros formatos, mas é interessante você conhecer o correto conforme a norma padrão. Uma outra construção é com o uso do verbo no gerúndio. Fingindo-se de bonzinho, enganou a todos. Fingindo-se de bonzinho. Ou seja, aqui nós temos uma construção com o verbo no gerúndio, que é uma forma nominal, aquela típica que termina em ando, endo, indo. Essa terminação aqui também atrai a ênclise. Então é importante memorizar essa dimensão de formal e informal. As construções com ênclise são mais formais, as construções com próclise são mais informais, embora algumas sigam padrões também normativos, como a gente percebe aqui com pronomes ou com outras situações. E a mais diferente de todas é a mesóclise, que é o pronome no meio do verbo. Então a gente reconheceu agora padrões de aplicação dos pronomes oblíquos. Lembrando que esses pronomes têm funções sintáticas de objeto direto, objeto indireto ou de complemento nominal. E quando a gente estiver falando de colocação pronominal, a gente está falando basicamente dos pronomes de caráter átono, tonicidade fraca e que não são regidos por preposição. Então, a partir de agora, quando você for escrever um texto mais formal, lembre-se de se ater a essas regras de construção e de colocação pronominal, porque isso vai influenciar bastante a qualidade do seu texto. Acima de tudo, fiquem atentos também ao contexto, para saber se você vai utilizar uma variedade mais formal ou informal, ok? O assunto de hoje, então, foi colocação pronominal. Muito obrigado.